Você acredita que tem muita gente que me pergunta se a igreja pode contratar funcionários e se isso tem algum custo? Para começar a nossa conversa, a CLT não distingue entre o empregador que explora atividade lucrativa daquele que tem finalidade beneficente ou sem finalidade econômica ou ainda sem finalidade lucrativa, conforme o parágrafo 1º do artigo 3º. Eu sou o professor Maurício das Neves e você está no canal Contabilizar Web. Aqui você encontra conteúdo sobre contabilidade para o terceiro setor, departamento de pessoal e social e segurança e saúde do trabalhador no âmbito do e-social. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, porque o nosso intuito é te ajudar. Então clica aí no botão inscrever-se em vermelho, que está bem aqui embaixo do vídeo. Pode ir lá agora, eu vou ficar te esperando. E quando você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho. Clica também no sininho, depois você seleciona a opção todas. Se você não fizer isso, o YouTube não vai enviar os próximos vídeos que a gente publicar. Outra coisa importante, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. Esse vídeo tem um conteúdo super importante que não vi ainda, principalmente em relação às igrejas, em nenhum outro canal na internet. Fica comigo até o final, eu te garanto, vai ser de grande valia para você. Sem enrolação, vamos lá para o conteúdo. Como eu já te disse, e agora com mais calma e dentro de um contexto mais elucidativo, a CLT, lá no comecinho, no artigo 2º, delimita o que é empregador. E no parágrafo 1º, quem serão as pessoas, empresas ou entidades equiparadas à condição de empregador. Você vai ver agora aí na sua tela. Decreto-Lei número 5.542, que é CLT, né? O artigo 2º, dizendo que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Ela tem também o parágrafo 1º, que diz que equiparam-se ao empregador, quer dizer, vai ser aquilo que está lá no artigo 2º, para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Veja bem, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, aqui se enquadram as igrejas, né? As associações recreativas ou ainda outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Voltando para mim aqui, quando a gente analisa o parágrafo 1º, fica bem claro que, para efeito exclusivo da relação de emprego, não importa a atividade de quem contrata, mesmo ela sendo uma entidade beneficente, que é, eu já falei, o caso das igrejas. Ela vai ser equiparada para todos os efeitos legais como um empregador. E aqui nós já respondemos o questionamento principal do nosso vídeo. A igreja pode sim contratar funcionários. Agora nós vamos analisar a segunda parte da pergunta aí, que é o cabeçalho do nosso vídeo, né? Que é em relação ao custo. Isso já é um pouco mais complexo e eu vou detalhar para você de uma forma simples, mas bem detalhada. Obviamente que isso tem um custo e, especificamente no caso das igrejas, não há nenhuma benesse ou isenção dos tributos que a entidade tem que recolher sobre a folha de pagamento. Eu estou falando isso porque, em algumas circunstâncias bem definidas, essa é inclusive a minha especialidade, algumas entidades conseguem isenção, mas, como eu disse, não é o caso das igrejas. Então, quando ficar estabelecida a relação de emprego, o regime de contratação é o da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A folha de pagamento das igrejas tem os mesmos custos da folha de pagamento das empresas, em alguns casos até mais. Empresas do Simples, por exemplo, não pagam a cota patronal.
E para ser mais didático e para que você entenda melhor esses custos, eu vou dividir ele nesse vídeo, para efeito desse vídeo, em 2 grupos. Nós vamos falar primeiramente dos direitos trabalhistas e depois nós vamos falar dos encargos sociais da folha de pagamentos. Ambos são custos da folha, tá? Eu vou só separar eles para você entender melhor como isso funciona. Em relação aos direitos trabalhistas, eles são os benefícios que a lei garante a todos os trabalhadores. Eles têm a função de equilibrar as relações, tornando-as mais justas, permitindo que haja pelo menos um mínimo de harmonia entre patrões e empregados. Direito trabalhista não é necessariamente recurso financeiro, dinheiro. A Constituição Federal de 88, lá no artigo 7º, tem 34 incisos que falam dos direitos dos trabalhadores urbanos e também os rurais. E entre eles tem, por exemplo, só para você entender que não é só recurso financeiro, o inciso 10, que você vai ver aí na sua tela, que fala que é um direito do trabalhador a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção. Gente que combina um salário com um funcionário e depois não paga, a nossa Constituição já trata isso como um crime. E como eu já disse, não existe nenhum tratamento diferenciado para as igrejas em relação aos direitos trabalhistas. Simplificando, o mesmo direito que o trabalhador tem quando trabalha para uma empresa que visa lucro, ele tem quando trabalha para uma igreja ou uma instituição que, como nós já falamos muitas vezes, não visa lucro. Em relação aos direitos, eu poderia falar aqui de cada um direito trabalhista individualmente. Aí, esse nosso vídeo vai ficar muito grande e cansativo, então eu vou mostrar para você uma lista aí na sua tela e, havendo algo mais interessante, eu vou fazer breves comentários sobre cada um, Tendo alguma coisa um pouco mais interessante, eu falo para você, vou fazer um breve comentário. Vamos lá então, dar uma olhadinha na tela aí e falar sobre cada um dos direitos trabalhistas. Então, na sua tela você enxerga primeiro a jornada de trabalho. A nossa Constituição diz que a jornada de trabalho pode ser no máximo 44 horas semanais e no máximo 8 horas diárias. O que passar disso será considerado como hora extra. E falando em hora extra, o próximo tópico aí já é hora extra, em relação à lei, a CLT diz que ninguém é obrigado a fazer horas extras. Mas se você topar, se o empregador convocar você e você topar fazer hora extra, ela tem que ser remunerada no mínimo com 50% a mais do que a hora normal. Em algumas convenções coletivas, isso é ainda mais. Depende da categoria. O próximo é um intervalo para descanso, que é uma coisa importante também. Quando você trabalha em vários empregos, a CLT proíbe que você tenha menos de 11 horas de descanso. Por exemplo, eu sou professor, a gente dá aula à noite. Então, se eu der aula até 11 horas da noite, no outro dia eu preciso de no mínimo 11 horas de descanso. Eu não posso pegar as 7 horas no outro dia. Isso está, como a gente está acostumado com isso, isso está lá no artigo 66 da CLT. Então, entre uma jornada e outra, precisa haver no mínimo um período de descanso de 11 horas. Agora, dentro da jornada, a lei também delimita isso. Quando você trabalha até 4 horas por dia, como é o caso de algumas profissões, não tem necessidade de ter um descanso dentro da própria jornada. Acima de 4 e até 6 horas, você precisa ter um descanso de no mínimo 15 minutos. Quando a jornada é maior que 6 horas, aí você precisa ter um descanso de no mínimo 1 hora. O próximo tópico aí é o 13º salário. Isso a gente já está acostumado, Ele é pago todo ano, o valor de um salário, a média de um salário que você recebe, e ele é pago em 2 parcelas, Uma até o dia 30 de novembro, a outra parcela deve ser paga obrigatoriamente até o dia 20 de dezembro. O próximo são as férias,
também a gente já está acostumado com isso, né? A cada 12 meses o funcionário adquire o direito de ter 30 dias de descanso. Depois nós temos a licença maternidade e a licença paternidade. Também é garantido para a mãe gestante, né? No mínimo 120 dias. Tem também aquele programa das empresas cidadãs, se eu não me engano, não me lembro o nome, elas dão até 180 dias de licença para a mãe gestante. No caso da licença paternidade, as empresas comuns até 5 dias e as empresas do programa que eu falei até 20 dias. O próximo da nossa lista é o seguro-desemprego, quando o funcionário é demitido sem justa causa e dependendo do tempo que ele tem de trabalho, ele teria direito de receber entre 3 e 5 parcelas. O próximo é o Vale Transporte, principalmente para quem usa transporte público, né? A empresa tem que pagar os custos, todo o custo que você tem com o Vale Transporte, ela desconta um percentual, 6%, e paga tudo o que você gasta. O próximo na nossa lista aí são os adicionais de insalubridade e periculosidade. Vou me alongar um pouquinho mais nisso, que também eu entendo bastante disso e eu tenho visto as pessoas têm feito muita confusão em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, principalmente com relação ao enquadramento. Seria bom você decorar aí que no caso de insalubridade, no caso específico da insalubridade, o trabalhador, ela vai prejudicar o trabalhador ao longo de um tempo, né? Seja curto prazo ou longo prazo, mas ele prejudica a saúde do trabalhador num longo prazo, principalmente quem trabalha em hospital, que está sujeito a agente bacteriológico, né? Mas também quem está sujeito a agente químico, quem está sujeito a altas temperaturas, quem está sujeito a ruído, né? Que mais? Temperatura, quem trabalha em caldeira, isso ao longo do tempo, onde tem muito barulho que vai afetar a parte auditiva do funcionário, ao longo do tempo esse trabalho insalubre prejudica a vida do funcionário. Estou falando para você entender como é que isso funciona. Já a periculosidade, que também existe um adicional de periculosidade, é uma coisa eminente, a qualquer tempo, a qualquer momento, ele pode pôr em perigo a vida do funcionário. Seria, por exemplo, o caso de quem é segurança, de quem mexe com explosivos, de quem mexe com energia elétrica, que não é algo que vai acontecer ao longo do tempo. Pode nunca acontecer, mas pode acontecer a partir de um minuto, né? É eminente o perigo. Então essa é a diferença entre a insalubridade e periculosidade. O jeito de pagar também é diferente, não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão a gente vai ficar falando isso um bom tempo. O próximo da lista é o aviso prévio. O aviso prévio é que qualquer das partes, quando for rescindir o contrato, seja o trabalhador, seja a empresa, tem que dar o aviso prévio um para o outro para que ninguém seja pego de surpresa e o funcionário fique sem o salário. Ele tem pelo menos 30 dias aí e a empresa também. Claro que existem algumas hipóteses de dispensa, existem várias situações, mas o aviso prévio também é um direito trabalhista. Uma outra coisa importante é o descanso semanal remunerado. Em relação ao descanso semanal remunerado, a lei fala que pelo menos um dia na semana o trabalhador tem que descansar. Quem trabalha de segunda a sexta, tem o DSR, né, o descanso semanal, 2 dias. Quem trabalha de segunda a sábado tem um descanso. Uma coisa que muita gente me pergunta é se necessariamente tem que ser aos domingos. Olha, depende também das convenções coletivas, tá? Antigamente a gente falava que a cada 7, um tinha que ser domingo. Agora o pessoal não existe falado, né? Mas a jurisprudência dominante, o que tem vindo nas convenções coletivas é que a cada 4 finais de semana, um tem que ser descansado. Por isso que também a gente não pode cravar que é isso ou é aquilo. Também tem que dar uma analisada na convenção coletiva. Mas isso é algo extremamente importante a gente analisar. A pessoa não pode trabalhar 7 dias corridos. Isso é um impedimento legal, tá, pessoal? Então, voltando para mim aqui,
Agora a gente vai falar da parte dos encargos sociais. Falamos dos direitos, né? Deu uma pincelada em cada um. Agora nós vamos falar dos encargos sociais sobre a folha de pagamento, né? Que são aquelas despesas, as chamadas contribuições sociais que a empresa precisa recolher sobre a folha de pagamento. Então vamos falar primeiro sobre a contribuição previdenciária, que para mim é a mais importante por causa da sua função social. É essa contribuição previdenciária que financia os benefícios previdenciários, como auxílio-doença e as aposentadorias. Ela tem uma parte que é descontada do próprio funcionário e outra parte que é recolhida pela empresa sobre o valor total da folha de pagamento. A parte que é recolhida pela empresa é dividida em três, digamos, rubricas diferentes. E eu vou explicar melhor isso olhando aí a tela seguinte para você ver. Mostrando para você aí então a contribuição previdenciária patronal. Nós temos a cota patronal, que é a parte mais cara, ela é 20% sobre o total da folha de pagamento. Depois nós temos o SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, que esse varia, ele pode ser 1, 2 ou 3%. Na verdade, quando a gente aplicar o SAT, ele pode ser meio ou 6%. Originalmente, o seguro de acidente de trabalho é 1, 2 ou 3%, mas foi criado um fator, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que ele muda o valor do SAT. Então o fator pode ser meio ou pode ser 2% e a gente multiplica sobre esses dois aqui. Se for meio, o 1 vai ficar meio, o 2 vai ficar 1 e o 3 vai ficar 1,5. Se o FAP for, por exemplo, 2, aqui vai para 2, aqui vai para 4 e aqui vai para 6. Então, o seguro de acidente de trabalho ele pode ser entre meio e 6%. E também depende de acordo com a classificação do grau de risco da empresa. A outra rubrica, podemos dizer assim, são as contribuições para terceiros, o Sistema S, o SESC, o SAT, o SESC, o SENAI, o SENAT, né? Que pode chegar aí até a maioria das empresas até que não tem convênio, né? Paga 5,8% sobre o total da folha de pagamento. Lembrando ainda, vou falar do FAP, que tem o FAP, né? Vou falar do FAP agora, que é o fator acidentário de prevenção. Ele é um fator de multiplicação que é calculado por estabelecimento, que varia, como eu já falei, de 0,5 a 2, que vai ser aplicado sobre a alíquota de 1, 2 ou 3% do seguro de acidente do trabalho. O FAP é calculado sempre sobre os últimos 2 anos de histórico. Não que ele é calculado, como a gente chega no FAP da sua empresa, dos últimos 2 anos de histórico previdenciário da empresa, de forma que as empresas que registrarem um maior número de acidentes ou doenças profissionais terão um fator multiplicador maior. E obviamente que aquelas que tiverem um menor número de acidentes ou doenças profissionais terão um multiplicador maior. Por isso que ele pode ser entre 0,5, né, meio e 2. Voltando a falar da igreja, quando ela não registra nenhum acidente, ela é bonificada com uma redução de 50% no FAP e ele vem para 0,5. Já o grau de risco, aquele 1, 2 ou 3, é atribuído à empresa ou à instituição, no caso da igreja, né, de acordo com o CNAE. Especificamente no caso das igrejas, o grau de risco é 2%. A igreja tem o CNAE 94, 91, 000. Tem uma lista na internet aí, você pode procurar. Esse percentual ainda vai depender do FAP, né? Da igreja, originalmente, ele é 2, mas ele vai depender do FAP. Assim, ele pode permanecer em 2, cair para 1 ou ir para 4. Agora nós vamos falar do FGTS. Todo mês, a empresa deposita o equivalente a 8% do salário bruto de cada funcionário em uma conta que é gerida pela Caixa Econômica Federal. Esse depósito é o fundo de garantia do tempo de serviço. Ele se constitui numa reserva que o funcionário pode receber em momentos de dificuldade,
como no caso de ser demitido injustamente, quando efetua a compra da casa própria ou quando ele se aposenta. O próximo, eu vou falar sobre o PIS, folha de pagamento, que as igrejas têm que recolher, tá? O PIS sobre a folha de pagamento é uma obrigação tributária devida por todas as entidades sem fins lucrativos, classificadas como isentas, imunes, que é o caso da igreja, ou dispensadas. Ele é calculado sobre o total da folha de salários e a alíquota é de 1%. Resumindo, contribuição previdenciária, FGTS e PIS/FOPAG são os encargos devidos sobre a folha de pagamento. Você vai ver uma tela onde vamos simular os custos de uma folha de pagamento. Vamos supor que a igreja tivesse uma folha mensal de R$10.000. Eu vou explicar para você entender cada uma das rubricas desses encargos que nós falamos. Vamos lá para a tela. Você está vendo então que a cota patronal é 20%, então se nós tivéssemos uma folha aí mensal de 10.000, nós teríamos 2.000 de cota patronal. Em relação ao SAT, como eu falei, o SAT da igreja é 2%, aqui nós estamos levando em consideração que essa igreja tem um FAP igual a 1, né? 1,0, 1 vezes 2 dá 2, então o SAT dessa igreja vai ser 2%, 2% de 10.000 é 200. Em relação ao terceiros, o terceiros para a igreja é 5,8, né? Nós teríamos um valor de 580. Então, para a guia de INSS, o valor da contribuição previdenciária, o custo da igreja seria 2.780. Obviamente que eu deixei um asterisco aqui e deixei escrito aqui embaixo para você lembrar que nós temos que somar a esses 2.780 o valor que é deduzido dos funcionários a título de contribuição previdenciária. Deixei 2.780, que é o custo da igreja. Já em relação a esses 10 aqui, daria em torno de, dependendo do salário de cada um, né? Mas vamos supor que fosse um salário, seria 8%, mais ou menos. Então nós deduziríamos aqui R$800, mas essa não é uma despesa da igreja. Nós vamos somar esses 800 aqui, então a igreja recolheria uma guia no valor de 3.580, mais ou menos, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Prosseguindo, nós teríamos o PIS, que é 1% da folha, mais R$100, e ainda o fundo de garantia, que nós falamos dele também, que é 8% sobre o total da folha de pagamento, R$800. Somando as despesas da igreja, nós teríamos R$3.680. Então, sobre uma folha de 10.000, nós teríamos 3.680 de despesa. Esse valor aqui não volta para a igreja ou não volta para a empresa, não volta para o funcionário, é um valor que é recolhido a título de contribuição previdenciária, ou fundo de garantia, ou PIS. São tributos que a igreja tem que recolher sobre a sua folha de pagamento. Voltando para mim aqui, nós vamos fazer um cálculo bem simples para você ter uma noção média de quanto pode chegar o custo de uma folha. Se uma folha mensal de 10.000 com encargos chega em 13.680, que nós acabamos de calcular, nós vamos agregar nesse custo agora, num outro relatório que eu vou te mostrar, as férias e o 13º salário. Eu só quero deixar bem claro, quero reforçar para você que esse é um cálculo simples. Ele pode ter algumas nuances, né, de acordo com a sua convenção coletiva, de acordo com os direitos trabalhistas que você paga, tá? Então, dependendo da forma como você trabalha, da sua convenção coletiva, pode haver outros custos, como cesta básica, vale refeição, vale transporte. Você tem que calcular, por exemplo, o índice de absenteísmo, quando os funcionários faltam e você tem que pagar horas extras para cobrir a ausência de quem faltou. Se você precisar de um cálculo mais preciso, tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos lá para a tela então, ver como é que ficou o nosso cálculo. Você está vendo aí esses custos agora de forma mais juntando, né?
de forma mais técnica aí para você entender. Nós pegamos o valor bruto da folha do mês, nós acrescentamos aqueles encargos sociais que nós fizemos na tela anterior, somamos os dois, chegamos ao valor de 13.680. Legal, nós pegamos essa folha aí, esse valor, multiplicamos por 12. No item D aqui, ó, nós chegamos a 164.160. Aí nós incluímos mais uma folha, que é o 13º salário, e nós incluímos 1/3 das férias, já com os encargos, que deu 4.560. Nós chegamos num custo anual, com os encargos, já com as férias, já com o 13º salário, no valor de 182.400. Aí nós pegamos esse valor e dividimos por 12. Nós chegamos num custo mensal de 15.200. Acho que dá para você entender que nós pegamos a folha, o valor bruto da folha, né? Acrescentamos os encargos sociais, chegamos no valor anual, acrescentamos mais uma competência de 13º salário, já com os encargos, acrescentamos 1/3 de férias também com os encargos, chegamos num total bruto e dividimos por 12, nós chegamos no valor de 15.200. Voltando aqui, então pessoal, com esse cálculo, que volta a reforçar, é um cálculo simples, nós podemos chegar à conclusão de que a nossa folha de exemplo, né, R$10.000, chega a R$15.200, ou seja, 52% a mais. Portanto, quando você for contratar um funcionário aí para sua igreja, não esquece de acrescentar esses custos e também de dar uma olhada na sua convenção coletiva para ver se ela não tem algo a mais, como por exemplo plano de saúde, que mais? Vale transporte, cesta básica, tudo isso você deve acrescentar no seu custo e fazer o cálculo como você viu nessa tabelinha aí, que de forma simples nós chegamos a mais de 52%. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você gostou, escreve aí nos comentários que eu vou responder você. Fica com Deus e até a próxima!